Vamos lá então, gente. Então, na aula de hoje, a gente vai resolver os exercícios referente à parte de gases ideais que a gente viu na aula passada, né? Vamos lá. O primeiro exercício vai dizer o seguinte para a gente, que um arranjo pistão-cilindro contém ar inicialmente a 150 kPa e 27 graus Celsius. Nesse momento aqui, o pistão vai repousar sobre esses anteparos. Deixa eu pegar minha canetinha laser aqui, peraí. Então, o pistão vai estar aqui e ele vai repousar sobre esses dois anteparos aqui, os batentes aqui, ou seja, então ele não vai conseguir vir para baixo, beleza? Então é o seguinte, o volume total de ar que a gente vai ter aqui está mostrado para a gente que vai ser de 400 litros de ar, então é um baita reservatório aqui. A massa do pistão vai ser tal que é necessária uma pressão de 350 kPa para movê-lo, ou seja, a pressão aqui embaixo, inicialmente, está mostrando para a gente, é de 150 kPa. Porém, vamos rabiscar um pouquinho aqui. Se a gente fizer um balanço aqui e verificar qual vai ser a pressão exercida pela força-peso e qual vai ser a pressão exercida pela atmosfera. A gente tem essas duas parcelas. Se a gente verificar essas duas, quer dizer que para eu conseguir fazer o pistão subir, eu vou ter que ter uma pressão de 350 kPa para eu começar a movimentá-lo. Beleza? Considerando o seguinte, que não tem atrito e o pistão vai subir lentamente, a gente pode assumir que a pressão durante esse processo todo aqui será constante. A partir do momento que a pressão interna for de 350 kPa, até o final do processo, a pressão não vai variar mais. Beleza? Por quê? Porque o pistão vai se mover livremente. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vai atingir os 300 kPa e o ar vai ser aquecido constantemente até que o volume dobre. O que eu vou querer saber? Qual é a temperatura final, qual vai ser o trabalho realizado pelo ar e qual é o calor transferido para o ar. Beleza? Então, resumindo, tenho aqui meu estado inicial e o pistão está parado, porque eu estou a 150 kPa. Quando eu atingir 350 kPa, eu começo a empurrar o pistão para cima. E eu vou fazer isso. Por que a minha pressão aqui dentro vai estar aumentando? Porque eu vou estar aquecendo, estou adicionando calor aqui. Quando essa pressão chegar a 350 kPa, o pistão vai começar a subir e eu vou aquecer até que o volume final seja o dobro do volume inicial. Beleza? Então vamos lá, passo a passo. Eu vou considerar que o ar que está aqui dentro é um gás ideal, ok? E que após eu atingir os 350 kPa, essa pressão vai ser constante, ou seja, eu vou ter um processo isobárico. Beleza? Sendo aqui ar um gás ideal, eu posso usar a seguinte regra: PVT por rotor. Ok? No caso, eu posso pegar o estado 1, que eu tenho aqui já. Pressão 1, temperatura 1 e volume 1. Então, eu tenho o PVT todo aqui. Uma coisa que eu tenho que ficar atento é o seguinte: temperatura tem que estar em Kelvin. Fiquem atentos com um macetinho. Geralmente, sempre quando o enunciado bota uma temperatura terminando com 7, não é à toa. Para você somar os 273 e ficar redondo. Beleza? Então, vamos lá. Faço o PVT aqui do estado 1. P1, V1, T1. Pressão 1, 150 kPa. Volume 1, 400 litros. Ah, Cadu, por que você não botou metro cúbico? Não botei metro cúbico porque do outro lado aqui eu vou botar em litro também. Se eu botar aqui em metro cúbico, eu tenho que usar aqui em metro cúbico. Cadu, mas por que então você não faz isso aqui com grau Celsius? Porque não é um multiplicador direto. Como assim? Para eu converter metro cúbico para litro, eu divido por 1000. Para eu converter, por exemplo, pressão em kPa para bar, eu vou multiplicar por 100.
Beleza? Agora, se eu quiser converter de graus para Kelvin, graus Celsius para Kelvin, eu não vou multiplicar por nada, vou somar 273. Então, eu vou estar tendo um erro aqui na hora que eu fizer essa conta. Beleza? Seguinte, então vamos continuar aqui. Tem a pressão 1 de 150, tem o volume 1 de 400 litros, tem a temperatura 1 de 300 Kelvin. O que eu tenho no estado final? No estado final eu sei que vai ser a 350 kPa, porque a partir do momento que eu atingir essa pressão, ela não varia mais. Beleza? Então 350 kPa vezes qual é o volume final? O dobro do inicial. Dividido pela temperatura 3, que é a temperatura final. Então qual que vai ser a temperatura final aqui? Na hora que eu fizer essas contas todas aqui, eu vou achar que a temperatura 3 é igual a 1400 Kelvin. Beleza? Não tendo dúvidas, ninguém se manifestando. Professor, Pode falar. mas o senhor não falou que para ser considerado um gás ideal tem que ter uma pressão relativamente baixa, normalmente abaixo da pressão atmosférica? Quando a 150 gente, kPa. sim, quando a gente está tratando de água. Quando a gente está falando vapor, para a gente pegar o vapor e considerar que é um gás ideal, esse vapor tem que estar numa baixa pressão e uma alta temperatura, principalmente baixa pressão. Beleza? O ar já é no seu estado gasoso. Se a gente fizesse um diagrama temperatura-volume, tivesse o domo, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui mais ou menos para vocês. Deixa eu pegar a canetinha, peraí. Bom que agora eu tô moderno, dá pra fazer um negócio maneiro aqui. Eu tava falando, cadê? Que a gente tava tratando de água. Então, se a gente fizer o diagrama aqui, aí a gente tinha uma região, né, aqui mais ou menos assim, que a gente falava que isso aqui era um gás ideal, né, que é aqui uma baixa pressão e alta temperatura, mais ou menos aqui, né, nessa região toda que eu estou mostrando para vocês. Agora, se a gente fizer assim, um diagrama TS do ar, por exemplo, o dom ia estar aqui e a gente ia estar falando nessa região aqui, ó. Então a gente ia estar bem distante aqui da zona de saturação, que é a isobárica, que eu tentei desenhar. Beleza? Beleza. Beleza, então. Então, nessa primeira, para determinar a temperatura, PVT por motor. Tranquilo. Vamos lá. Na letra B, ele quer o seguinte, ele quer que a gente determine qual vai ser o trabalho realizado durante esse processo. A gente pode dividir isso aqui em dois momentos. Lembra, eu comecei a 150 kPa e eu estou aquecendo. Enquanto eu não chegar a 350, o pistão está no mesmo lugar. Então estou aquecendo, o pistão está parado. Depois que eu atinjo a pressão de 350 kPa, o pistão começa a subir. Se não tem resistência nenhuma em cima dele, ele vai elevar-se e a pressão lá dentro vai continuar a mesma. Então, de 1 para 2 é um processo isocórico e de 2 para 3 é um processo isobárico. Então é muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação. Por quê? Porque agora agiliza a nossa vida na hora. De 1 para 2 é isocórico. Se o volume é constante, o trabalho é zero. Beleza? De 2 para 3 é o trabalho que vai sobrar para a gente calcular, certo? Lembrando que trabalho é integral de PDV e se o processo é isobárico, a pressão é constante, ela sai da integral. Vai virar P delta V. Ok? Então a gente vai pegar aqui a pressão, importante, em kPa e vai multiplicar pelos volumes em metro cúbico. Beleza? Fazendo essa multiplicação, então, o trabalho total é a soma do trabalho de 1 para 2 com o trabalho de 2 para 3. Como de 1 para 2 é nulo, o trabalho total vai ser o trabalho de 2 para 3, que vai ser igual a 140 kJ. Beleza? Faz sentido esse trabalho estar sendo positivo? Se a gente analisar aqui, faz todo sentido. Por quê? A variação do volume é positiva, é um trabalho de expansão. Então, ele está vindo da esquerda para a direita aqui.
então esse trabalho vai ser positivo. Se eu estivesse comprimindo de 3 para 2, esse trabalho seria negativo. Ok? Então assim a gente finaliza a letra B da primeira questão. Na letra C, gente, o exercício pede que a gente calcule o calor total transferido. O que a gente vai fazer? Primeiro, a lei da termodinâmica, aplicação direta da fórmula. Seguinte, calor é igual a ΔU mais o trabalho. Só invertir os dados da forma que eu apresento geralmente, né? Falando que a variação de energia é calor menos trabalho. Aqui eu só isolei o que eu quero, que é o calor. Então, calor é igual a variação de energia interna mais o trabalho. Vamos por partes. Como que eu vou calcular a variação da energia interna? Vai ser a massa vezes energia interna no estado final menos energia interna no estado inicial. Ok? Conforme eu falei com vocês na aula passada, gente, a energia interna para um gás ideal é função unicamente da temperatura. Quer dizer o quê? Que se eu tenho a temperatura em 3 e eu tenho a temperatura em 1, eu consigo diretamente achar a energia interna de 3 ou a energia interna de 1. Como? Tabela. Vou lá, pego a tabela termodinâmica de gás ideal para o ar, vou descendo ali, temperatura, achei a temperatura que eu quero, olho qual é a energia interna. Ou, se eu estiver usando o programa, eu só entrego a temperatura e o programa me retorna qual é a energia interna do ar. Ok? Então, esses dados aqui são dados tabelados. Para achar a massa, a gente vai usar a equação de Clapeyron, ou equação dos gases ideais, que é a clássica PV igual a MRT. Isolo a massa aqui, a massa vai ser igual a P vezes V dividido por RT. Beleza? Qual é o valor de R, gente, para o ar? A gente vai ter que pegar o R, constante universal, que é 8,314, e dividir pela massa molar do ar, que dá por volta de 28. E esse valor de R, se vocês olharem, né, no slide dessa mesma aula lá no início, quando eu botei aquela tabelinha da Wikipédia, tem lá qual o valor do R para o ar. Vocês vão ver que é próximo de 0,28. Então, substituindo tudo aqui, lembrando, pressão em kPa, volume em metro cúbico, temperatura em Kelvin, a gente vai achar que a massa de ar que tem dentro do nosso sistema é de 0,697 kg. Ok? Então agora a gente tem a massa, as energias internas serão tabeladas, então a gente vai ter também, e a gente já calculou no item anterior qual é o trabalho. Com isso a gente troca isso tudo aqui pelos valores que a gente já obteve, e vamos achar que o calor adicionado é de 767 kJ. Novamente, faz sentido esse valor ser positivo? Sim, faz todo sentido. Por quê? Porque eu estou adicionando calor ao meu sistema. Beleza? Vamos lá. Agora, na aula passada, vocês perguntaram a questão do calor específico, a pressão constante e a volume constante. Esse exercício é para mostrar justamente isso, que o que muda é a forma de se calcular o calor em cada uma das situações. Então é o seguinte, vamos ler o enunciado juntos aqui. Uma massa de 1 kg de oxigênio é aquecida de 20 para 120 graus Celsius. Determine a quantidade de transferência de calor necessária quando isso é realizado durante um processo a volume constante, ou seja, um processo isocórico, ou um processo isobárico, que é um processo de pressão constante. Considere que o oxigênio irá se comportar como um gás ideal. Aí eu adicionei isso aqui para a gente poder ter uma discussão conceitual um pouquinho mais rica, que é o seguinte: resolva esse problema de duas formas. Primeiramente, sem utilizar os calores específicos, e em seguida usando CP e CV, usando valores médios. Por que eu fiz isso? Para vocês verem, primeiro, o grau de erro que a gente vai ter. A primeira forma que a gente vai resolver sem calor específico, a gente não vai fazer nenhuma aproximação.
Agora, quando a gente usar o calor específico médio, vai ser uma aproximação. A gente vai ver se vai ter um erro percentual aí de valores dos nossos resultados. Ok? Então, vamos lá. Voltando, ele quer então qual vai ser o calor necessário para aquecer esses sistemas num processo isocórico e num processo isobárico. Pessoal, nos dois casos, a gente vai ter que fazer o quê? Aplicar a primeira lei da termodinâmica. Ok? Vai ser o quê? Calor igual a ΔU mais W. E a gente tem que perceber na hora o seguinte: quanto que vale o trabalho nessa situação aqui, que é isocórica? Se não tem variação de volume, não haverá trabalho. E nessa segunda situação aqui, quanto que vai valer o trabalho? Integral de PDV. Só que é um processo isobárico, porque esse pistão está se movendo livremente. Se é um processo isobárico, eu posso transformar a integral de PDV em pressão vezes a variação de volume, P ΔV. Ok? A pressão sai da integral porque ele é um valor constante. Beleza? Então vamos resolver aqui um por um. Seguinte, no primeiro caso, como o trabalho é zero, calor vai ser igual a massa vezes a variação de energia interna. Ok? Repetindo, temos um gás ideal. Se o gás é ideal, a energia interna depende unicamente da temperatura. Então, se eu tenho a temperatura 2, eu tenho a energia interna em 2. Se eu tenho a temperatura em 1, eu também tenho a energia interna do oxigênio no estado 1. Ok? Massa já é um dado que está no enunciado. Tendo todas essas informações, substituindo valores, a gente vai achar que o calor é igual a 66,8 kJ. Percebendo que positivo, porque calor está entrando. Beleza? Para o segundo processo, a gente vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho mais aqui, que é o seguinte: para calcular o trabalho, a gente vai ter que fazer P vezes ΔV, certo? Então é o seguinte, a gente precisa obter a pressão e o volume nos dois estados. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação de Clapeyron no estado 1, no estado 2 e vai fazer um PVT por Votor. Ou seja, a gente vai ter aqui as nossas incógnitas a serem encontradas, ok? Que vai ser o que? Pressão, que eu não tenho no estado 1, não tenho a pressão no estado 2, porém é o mesmo valor, ok? Não tenho V1 e não tenho V2. Então eu tenho três incógnitas, a pressão e os dois volumes. Para determinar um sistema com três incógnitas, eu preciso de três equações. E é isso que a gente tem aqui. Equação do estado 1, equação dos gases ideais aplicada ao estado 1, equação dos gases ideais aplicada ao estado 2 e o PVT por Votor do estado 1 e do estado 2. Se a gente resolver esse sisteminha aqui, a gente vai obter pressão e volume inicial e final. Ok? Lembrando, esse R do oxigênio aqui, ele vai ser obtido como? Da mesma forma que o R do ar. Vou pegar a constante universal, que é 8,314, e dividir pela massa molar do oxigênio. Massa molar do oxigênio O2 é igual a 32 kg por kmol. Beleza? Fazendo essa continha, a gente vai obter aqui qual é o R do O2. Beleza? Olhando aqui, temperatura 1 já temos, temperatura 2 já temos, R já temos, massa já temos, e as temperaturas aqui também, o que vai sobrar V1, V2 e P. Resolvendo esse sisteminha, a gente acha essas três incógnitas. Se a gente estiver usando o programa, na hora que a gente digitar essas três equações e só mandar resolver, ele resolve para a gente na hora, ok? Resolvendo, a gente acha os valores de pressão, volume inicial e volume final. Com isso, nosso trabalho
que vai ser P ΔV, ele vai ser calculado, ok? Para achar o calor, a gente vai fazer a aplicação direta da primeira lei da termodinâmica novamente, que vai ser o quê? Variação da energia interna mais o trabalho, que a gente acabou de ver como é que a gente vai calcular. Juntando essas duas parcelas aqui, a gente vai achar que o calor adicionado vai ser de 92,8 kJ. Aí, seguinte, se a gente comparar esses dois resultados, aquecimento isocórico 66 e aquecimento isobárico 92, está mostrando que para a gente variar 100 graus Celsius do oxigênio, se a pressão for constante, ou seja, o processo de expansão livre que estiver acontecendo, eu vou ter que adicionar mais calor. Por que isso? Na aula passada a gente discutiu isso um pouco, vamos falar de novo aqui. O que acontece? Quando a gente está nesse processo aqui, a pressão não vai ser mantida constante, ela vai aumentar, o volume vai ser mantido constante. Conforme a pressão for aumentando, o choque entre as moléculas também vai aumentando. Então a pressão vai favorecer o aquecimento. Por quê? Porque ele vai estar incentivando, vamos dizer assim, o choque entre as moléculas. Então, aumentando esse choque entre as moléculas, a gente consegue aumentar a temperatura mais rápido. Porém, nessa situação aqui, onde a pressão não vai aumentar, o volume vai aumentando, esse pistão vai subindo, então as moléculas vão ter mais espaço para se deslocar, vão ter menos choques. Então, para eu atingir a temperatura de 120 graus Celsius, eu vou ter que adicionar mais calor. Beleza? Então, isso é uma reflexão para a gente fazer sobre os processos isocóricos e os processos isobáricos. Ô Cadu, Pode falar. nessa questão aí eu fiz pelo IT, eu não tinha usado essa PVT por rotor aí não. Você fez pelo IT como? Eu achei os volumes específicos em cada ponto e fiz o ΔV. Sim, mas você achou o volume específico usando o que? Você tem a massa? Eu tenho a pressão Você e tem eu a tenho... pressão? Não, eu considerei como se fosse a externa, a atmosférica. Ah, Porque, tá. Beleza, você fez a consideração considerando pressão atmosférica. Pode ser também. sim. Se você falar que é a pressão atmosférica, não está errado. Beleza? Por Uhum. que não está errado? Se a gente desconsiderar a massa desse pistão, para isso aqui ficar parado, a pressão aqui dentro tem que ser igual à pressão externa. Uhum. Então, se você estiver desconsiderando a massa do pistão, você já pode dizer sim que a pressão interna é a pressão atmosférica. Agora, se eu falar para você que esse pistão tem uma massa, sei lá, esse pistão tem 10 quilos, você já não pode mais falar que a pressão aqui dentro é igual à pressão atmosférica. A pressão aqui dentro tem que ser maior que a pressão atmosférica, porque vai ter que ser igual à pressão da força gravitacional do pistão mais a pressão atmosférica, igual eu desenhei para vocês no outro slide lá. Beleza? Mas não está errado. Se você já sabe a pressão, vai direto. Pressão, temperatura, acha o volume específico e toca o barco. Sim. Aí eu tava pensando que tinha feito errado. Não. É só que do jeito que você fez, você está desconsiderando qual que é a massa do pistão. Uhum. O resultado Porque ele não ficou fala, parecido? ficou idêntico, na verdade. Então, porque o enunciado não fala nada. Quer dizer que ele está ignorando também qual que é a massa do pistão. Eu assumi isso e fiz. Beleza, sem problemas. Cadu, Oi. pode utilizar a entalpia também para calcular? Sim, nesse segundo aqui, você já faz direto, né? Você vai Eu utilizei. energia. Se a gente abrir essa equação, pegar essa parte aqui e jogar para cá, né? Vai ficar massa vezes energia interna I2, energia interna I1, Mais pressão PdV. V2, V1. Se a gente pegar e botar a massa aqui multiplicando também, fica volume específico, né? Uhum. Aí vai ficar U2, massa que vai multiplicar U2 mais PV2, U1 mais PV1, entalpia 2 menos entalpia 1. Outra forma de resolver também, direto. Ok? Fiz assim. Uhum. Até porque, se a gente lembrar da aula passada, qual é a definição do calor específico à pressão constante?
CP é igual a DH. Deixa eu escrever aqui. Calma aí. Já que eu tô com a canetinha moderna, vamos usar. Espera aí. Opa, deixa eu começar a raciocinar aqui. Tá. Se a gente lembrar da aula passada, a gente viu que CP é igual a DH dt, né? Então, se eu quiser saber quanto que vale a variação da entalpia, vai ficar CP dt é igual a DH. Integrando dos dois lados, se a gente considerar esse calor específico constante, fica CP delta T igual delta H. Beleza? E nesse caso, aí, pra vocês lembrarem do ensino médio, vocês já viram isso aqui em algum lugar? Daí que vem esse negócio todo. Beleza? O que a gente fez na letra A e na letra B foi exatamente isso. Calor igual a MC delta T. A gente fez a versão de engenharia do exercício que a gente fazia no ensino médio assim. Só que no primeiro processo, por ser isocórico, a gente usou CV. No segundo processo, por ser isobárico, a gente usou CP. Mas calor MC delta T, o bom e velho que macete. Beleza? Ô, professor, Fala, Pedro. eu não sei se a Tamara vai falar, mas ela fez um jeito que eu achei muito massa também. Fala aí. Que se você fizer distributiva PV2 e PV1, você pode relacionar com PV igual a NRT. Aí você substitui o PV por NRT, aí sai também. Só em função das duas temperaturas. Isso. Certinho, perfeito. O bom desses exercícios, gente, é que não tem só uma forma de resolver. Você vê que conversando aqui a gente já levantou 3. O importante é vocês entenderem o raciocínio e a gente conseguir chegar no mesmo lugar, né? Ok, vamos pro próximo. Quer dizer, ainda, né? O que a gente tem que fazer agora? Vamos lá. Resolvendo agora usando os calores específicos médios. Fazendo essa parte, gente. Seguinte, a gente vai lembrar que CV é igual a DU dt e CP é DH dt. Ok? Então, se a gente simplesmente remanejar o dt aqui, vai ficar CV dt é igual a DU, CP dt igual a DH, igual eu falei com vocês. Integrando essas duas partes aqui, considerando calor específico constante, a gente vai chegar nisso aqui. CV médio vezes ΔT é igual a variação da energia interna. CP médio vezes ΔT é igual a variação da entalpia, que é o que? Agora estou fazendo o caminho oposto do que o Alisson falou pra gente. Vou pegar a energia interna, o 2 menos o 1, vou abrir essa equação. Mais pressão vezes V2 menos V1. Beleza? Dessa forma aqui, a gente calcula, nessa primeira linha, a gente calcula qual é o calor no processo isocórico. Nessa segunda linha, a gente está calculando qual vai ser o calor no processo isobárico. E se a gente olhar aqui, os resultados são os mesmos. Ou seja, essa aproximação, usando calor específico médio, tem um grau de precisão muito alto, ou seja, a gente pode sim usar essa aproximação sem ter nenhum erro atrelado. Muito pequeno. Vamos lá. Isso aqui vai ficar disponível para vocês depois. Se a gente fizesse isso no IT, na coluna nossa aqui da esquerda, a gente estaria resolvendo do jeito que a gente fez aqui mesmo. Ok? Usando as temperaturas, a partir da temperatura acha energia interna. Ok? Depois usa o sistemão aqui, com 3 equações, 3 incógnitas, acha pressão, acha volume inicial, volume final e acha o calor. Beleza? Calor 1 a gente acha aqui, massa vezes ΔU. E o calor no outro processo vai ter que levar em consideração também pressão vezes ΔV. Beleza? Enfim, não vou entrar aqui nos detalhes do código todo.
mas isso é o código que a gente fez para resolver do jeito que a gente estava conversando agora. Se a gente fizesse usando calor específico, constante, tá aqui. Oi. Pode falar. Não tem esse CP médio aí? Você usou CP médio, CV médio? Sim. Ó, Pra resolver? sim. Porque, tipo assim, Pode falar. eu vou falar que eu tenho que pegar o CP das extremas e dividir, somar e dividir por 2, ou é interpolação, alguma coisa assim que tem que fazer? Olha aqui, ó. Eu vou usar a temperatura média. E a partir da temperatura média, eu acho qual é, ó. Vou fazer aqui, ó. Olha aqui a canetinha. Temperatura é igual a média de T1 e T2, certo? Tá vendo aqui? No slide? Tô. Beleza. Então agora eu vou Tô calcular vendo. qual que é o CP para essa temperatura que eu achei. Qual que é o CV para essa temperatura que eu achei, que é a temperatura média. Pronto. Usando esse CP e esse CV, na letra A, que é isocórica, massa CV delta T. Na letra B, que é isobárica, massa CP delta T. Acabou. Então, vamos lá. Um extra para vocês que eu vou deixar para vocês raciocinarem e depois, se tiverem dúvidas, a gente pode ir conversando na próxima aula. Seguinte, como poderíamos calcular os valores de calor específico a pressão constante e volumes constantes do oxigênio nesse exercício? Ou seja, como que eu acharia o CP e o CV? E vamos lá, refaça o exercício utilizando calor específico de T1 no lugar do valor médio e verifique a diferença. E discuta isso, por quê? Que vai dar muito diferente ou não. E por último, os valores de CP e CV podem ser utilizados em processos que não sejam isocóricos e isobáricos, respectivamente. Isso aqui eu até falei com vocês na aula passada, né? Que pode sim. Se tiver um processo isobárico, você pode usar o CV, não tem problema. Ok? Seguindo, último exercício do dia, gente. Vamos lá. Vamos ler o enunciado junto aqui. Um quarto de uma estudante possui as dimensões de 4 por 6 por 6 metros. Ela liga o ventilador de 150 watts antes de deixar o quarto em um dia de verão, esperando que o mesmo esteja mais fresco quando ele voltar à noite. Considerando que todas as portas e janelas estejam bem fechadas e descartando qualquer transferência de calor pelas paredes e janelas, determine a temperatura da sala quando o estudante voltar 10 horas mais tarde. Use valores de calor específico à temperatura ambiente e considere que a sala está sem kPa e 15 graus Celsius quando o estudante sai de manhã. Ou seja, botou aqui na tomada, ligou o ventilador, deixou 10 horas ligado, não entendi esse raciocínio, né? Mas tudo bem, vai deixar o ventilador 10 horas ligado, achando que é um ar-condicionado, ventilando aqui dentro na esperança da sala ficar mais fresca. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quando a pessoa saiu da sala, ela estava a 15 graus Celsius. Vamos ver qual vai ser a temperatura quando ela voltar da sala. Primeiro, o enunciado já fala para a gente desconsiderar qualquer perda de calor das paredes e janelas com o ambiente externo. Então, essa sala ela é adiabática. Se essa sala é adiabática, a gente aplica a primeira lei e vai sobrar o quê? Que a variação de energia interna é igual ao trabalho. Menos o trabalho, né? Vamos abrir essa equação aqui. A variação da energia interna é M vezes CV delta T. Ok? Isso vai ser igual ao trabalho. Vamos por partes. Como que eu vou calcular a massa? Equação de Clapeyron. P1V1 é igual a MRT1. Beleza? A gente já sabe aqui que o valor de R para o ar é 0,287. Com isso a gente acha a massa. Então a gente vai ter a massa aqui. Esse valor a gente vai ter que ver a temperatura ambiente, 15 graus Celsius, no caso que é o ambiente lá. Vai ver qual é o CV, tabelado. Temperatura 1 a gente tem, que é 15 graus Celsius. Temperatura 2 é o que a gente quer achar. Cadu, vou usar em graus Celsius aqui, tem problema? Não vai ter problema, porque se eu usar em graus Celsius ou em Kelvin,
a diferença entre as duas vai ser a mesma. O problema é quando você está multiplicando ou dividindo. Vamos lá, falta eu achar qual é o trabalho. Para calcular isso aqui, a gente tem que lembrar da seguinte relação. Trabalho aqui é em joule, ok? Ou seja, quer dizer quanto de energia vai ser transferido ou retirado da sala no total. Só que o que é entregue para a gente é uma taxa de 150 watts. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada segundo são adicionados 150 joules de energia. Ok? Vamos lá. Então, como que eu faço para saber qual vai ser a energia total cedida para a sala? Vai ser a potência de 150 watts, só que eu quero achar agora em kilojoules, então esse watt vai virar kilowatt, 150 watts vai virar 0,15 kilowatts, vezes os segundos, que são 10 horas, ok? Então são 36 mil segundos, quer dizer que vai estar adicionando para a gente uma energia de 5.400 kilojoules, ok? Se a gente substituir aqui, vai dar o que para a gente? Que a variação da energia interna é igual ao trabalho. Quando a gente substitui esses valores aqui no balanço de primeira lei, a gente acha que a sala, após 10 horas, vai estar numa temperatura de 58,3 graus Celsius. Beleza? Ah, Cadu, peraí. Para isso aqui, para estar aumentando, então você está dizendo que esse gradiente é positivo. Então o lado de cá é positivo. Mas aqui não vai ser menos 5.400? Alguma coisa não está fazendo sentido. Vamos lá. Esse trabalho de 5.400 está sendo injetado para dentro da sala. Okay? Ele está entrando. Se o trabalho entra, ele é negativo. Então é menos 5.400. Beleza? Então, se a gente substituir tudo, a gente acha que a sala vai estar a 58,3 graus Celsius após 10 horas com o ventilador ligado, sem perder calor nenhum. Isso, gente, é um exercício bem conceitual, porque se o ambiente está a 15 graus Celsius, na hora que a sala começa a ter uma temperatura acima desses 15, ela vai começar a dissipar calor. Então, para que ela chegue nesses 58 graus Celsius é algo muito improvável. Beleza? Ela vai começar a dissipar calor para o ambiente externo, que vai estar na temperatura inferior. Ok? Bom, gente, por hoje é só alguns exercícios. Na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios, que são os exercícios de revisão. Não vou me ater apenas aos exercícios de gases ideais, então. Na próxima aula a gente vai fazer de vapor também. E isso aqui dá a matéria por concluída da prova. Agora o que falta para a gente é fazer revisão até encerrar, ok? E até a nossa prova no dia 15. Aqui está a resolução do problema usando o IT, o algoritmozinho. E é isso.